Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Farei agora com vocês a nossa prece inicial e na sequência entram a nossa amiga Edna e depois a nossa amiga Beatriz com questões do Livro dos Espíritos para reflexão. Vamos então acalmando os nossos corações, fechando os olhos, respirando profundamente, nos conectando ao Pai Maior, com o nosso pensamento elevado a Deus. Oremos. Mestre Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade do Evangelho em nosso lar. Que sejam muito bem-vindos aqueles que estão aqui presentes, familiares, amigos, nossos mentores espirituais, nossos amigos que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Que Jesus abençoe esse momento e esteja entre nós, para que seja um momento de muita reflexão, ajudando-nos e envolvendo-nos o coração para a nossa reforma íntima. Que Deus, nosso Pai, abençoe os nossos pensamentos, ajudando-nos a compreender as lições de hoje. E que cada um de nós sinta-se fortalecido no coração, com as esperanças renovadas, para que a gente possa prosseguir a semana com muita paz. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Edna, estamos lendo o Livro dos Espíritos. O capítulo de hoje é sobre as ocupações e missões dos espíritos. Eu vou ler as questões 563 até 566. Questão 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Resposta: incessantes, sim. Se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer, pela consciência que têm de serem úteis. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Questão 564. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem com alguma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento da sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos. Mas essa ociosidade lhes pesa, e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade e eles são felizes em poder se tornar úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmos e seu livre-arbítrio, porque em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Questão 565. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Sim, eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos e seu progresso. 566. Um espírito que teve uma especialidade sobre a terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo,
Se interessa de preferência pelos trabalhos que foram objeto da sua predileção durante a sua vida? A resposta: tudo se confunde num fim geral. Se ele é bom, se interessa tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência que o conheceste pode vir a praticar uma outra em outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Assim, segundo seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo, dizendo que tudo se confunde num fim geral. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, em vosso mundo atrasado, não é senão criancice perto dos mundos mais avançados. Como quereis vós que os espíritos que habitam esses mundos, onde existe artes desconhecidas para vós, admirem isso que, para eles, não é mais que uma obra de escolar? Eu disse: eles examinam aquilo que pode provar o progresso. Concebemos que deve ser assim para os espíritos mais avançados, mas falamos dos espíritos mais vulgares e que não se elevaram ainda acima das ideias terrestres. Para estes é diferente. Seu ponto de vista é mais limitado e eles podem admirar aquilo que vós mesmo admirais. Olá, e agora vamos fazer a leitura do número 567. Os espíritos se misturam algumas vezes em nossas ocupações e em nossos prazeres. Os espíritos vulgares, como dizem, sim. Estes estão sem cessar ao redor de vós e tomam no que fazeis uma parte, algumas vezes muito ativa, segundo sua natureza. Isto é necessário para impelir os homens nos diferentes caminhos da vida, exercitar ou moderar suas paixões. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de considerá-las em seus menores detalhes, mas eles não fazem senão daquilo que é útil ao progresso. Só os espíritos inferiores ligam uma importância relativa às lembranças que estão ainda presentes em sua memória e às ideias materiais que não estão ainda apagadas. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado da encarnação? Eles podem tê-las em um e outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. 569. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como espíritos, seja como homens. Eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias protetores, ou de dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesse a vigiar,
seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre a sua tarefa. 570. Os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. 571. Não há senão os espíritos elevados que cumprem missões? A importância da missão está em relação com a capacidade à elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, mas que não é aquela do general. Então ficamos muito atentos àquilo que nós sabemos e que nós devemos cumprir. O vigiai e orai sempre. As orações, os bons pensamentos que estejam conosco 24 horas, que nós possamos ter bons pensamentos, boas sintonias e assim ter uma vida dentro dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus. Que assim seja. Vamos agora fazer a nossa prece final, vibrando por todos que estão conosco, estiveram conosco neste momento de Evangelho, e também por aqueles que não puderam estar presentes por alguma razão. Elevemos nosso pensamento ao alto e façamos a nossa prece. E assim, Senhor Jesus, gratos somos pelos ensinamentos de hoje e por tudo que tem nos proporcionado. E com o coração repleto de gratidão, vamos vibrando amorosamente por todos aqueles a quem muito amamos e por aqueles que necessitam mais do que nós. Vibramos com muito amor e gratidão por nossos queridos, nossos familiares, que eles sejam envolvidos com o teu amor, que cada um possa receber as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual, e que recebam, através de tuas mãos luminosas, o bálsamo que cura, o lenitivo que acalma, a paz que tranquiliza. Vibramos pedindo por todos, encarnados e desencarnados, que passam pelas dores da alma, pelas dores da separação, dores do corpo físico, dores morais, que possam receber o lenitivo de que tanto necessitam. Vibramos por todos aqueles que estão desempregados, pelos que sofrem com solidão, com depressão, com a ausência de seus afetos, para que eles possam sentir nesse momento as energias reconfortantes e encorajadoras. Vibramos também pelos jovens, pelas crianças e por todos os idosos, que sejam sempre protegidos. Vibramos, Mestre Jesus, por todas as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, que elas consigam realizar todo o bem que desejam fazer. Que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade, para que possamos a cada dia sermos instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Agradecemos, Senhor,
por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces. Momentos em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Agradecemos teus mensageiros de luz, que sempre nos orientam. Agradecemos, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual. Mas ainda te rogamos para que as nossas águas sejam fluidificadas, que contenham os medicamentos necessários para o reequilíbrio físico, espiritual e mental de todos os nossos queridos, e que nos abençoe e nos fortaleça sempre. Permaneça conosco, Senhor, e que assim seja. Que Jesus abençoe cada lar, cada família, cada coração.